Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Nosso último dia dessa sequência fantástica de lives, dessa parceria muito bacana entre a empresa Arquivei e a empresa Dultex. Para quem está chegando agora, meu nome é Ana Lídia, sou professora da Live University, da área de tributos, sou sócia de consultoria tributária do VA Advogados, e estou aqui acompanhada de um time de estrelas para a gente terminar essa live, nessa sequência de lives. Eu não vou nem chamar de live hoje, eu vou chamar de aula, que é isso que a gente vai ter hoje, uma aula de reforma tributária, de economia e finanças relacionadas aí à parte de tributos. A gente comentou no primeiro dia como é importante o profissional de tax ter uma abertura para estar sempre focado no que está acontecendo na política, na economia, com tecnologia. O profissional de tax não pode ficar ali focado exclusivamente, né, no dia a dia ali, na sua rotina tributária. Ele precisa ter esse olhar amplo. E esse olhar amplo que a gente passou aí falando de carreira, a gente falou da parte de automação e tecnologia, ele requer, ele exige que a gente tenha um olhar, um acompanhamento para o momento econômico, para o momento político, e é isso que a gente vai discutir isso hoje aqui com uma riqueza de conhecimento que vocês não acreditam, né? Eu vou daqui a pouquinho apresentar os nossos convidados, mas vou antes pedir ajuda aqui para a Ivonne Gaillardi, da Dultex. Vou pedir, Ivonne, por favor, que você se apresente, fala um pouquinho para a gente aí do teu papel como co-founder na Dultex, e explica para quem está chegando agora como que funciona aí essas startups da área tributária, tão bacana, né? A gente vê startup de todo lugar, e a gente tem startup de tax também, com muito orgulho. Então, vou passar para ti, seja bem-vindo, boa tarde, está contigo por enquanto. Isso, muito boa tarde, professora, boa tarde, deputado, professora Helena, um prazer estar aqui hoje com vocês. E o tema, acho que mais polêmico para o final, né? Eu sou Ivonne Gaillardi, cofundador da Dultex, junto com o Luiz e com o Thiago, a gente fundou a Dultex em 2018, somos aqui do Grande ABC, de São Bernardo do Campo, nossa matriz. E hoje, né, fruto do tema, a gente está no sistema tributário mais burocrático do mundo, e a Dultex veio para simplificar a forma em que as empresas aqui operam suas rotinas fiscais. Então, a gente possui soluções de automação utilizando as melhores tecnologias hoje disponíveis no mercado. Então, através de processos robotizados, de integrações inteligentes, a gente consegue automatizar uma série de atividades ali que são extremamente onerosas, né, e trazem uma burocracia incrível para as empresas aqui no país. Então, nossas principais soluções são uma que automatiza a geração e o pagamento de todos os tributos, então, desde os federais, estaduais e municipais, a gente consegue gerar de forma automática e pagar de forma automática com todos os bancos aqui no Brasil. E a gente possui duas novas soluções, que é o controle aí das certidões de débito, que são diversas no país, né? A gente tem judiciário, enfim, a gente controla todas essas certidões numa única dashboard. E também temos uma solução que automatiza aí a integração com os domicílios tributários eletrônicos, né? Então, hoje, até por conta da pandemia, cada vez mais essa comunicação entre os entes federativos está sendo feita de forma eletrônica. Acho que o DTE mais conhecido do Brasil é o ECAC, mas todos os estados já têm, a maioria dos municípios também estão adotando. Então, a gente centraliza essa comunicação numa única plataforma. Mas não é por isso que a Dultex não está engajada em buscar uma solução definitiva para o sistema tributário brasileiro. Então, a Dultex, junto com a Arquivei, são startups que estão totalmente engajadas e ajudando tecnicamente a buscar soluções aí para, junto com esses grandes especialistas tributários, algum deles aqui conosco hoje, possamos encontrar uma solução para resolver esse problema de tributos aqui no país. A Arquivei é uma parceira nossa aí, desde o início de 2019 a gente estreitou a relação, mas é uma startup que particularmente eu sou grande fã há muito tempo, né? A Arquivei tem a melhor solução de gestão de documentos fiscais do Brasil, então ela torna aquele negócio chato, né? Nota fiscal, CTE, em dados
e dá um poder de análise muito grande para as empresas tomarem decisão, além de fazer suas conciliações aí, que é extremamente importante nas rotinas do dia a dia. Então, é uma ferramenta que centraliza a gestão de todos os documentos fiscais eletrônicos, seja LNFE, CTE, MDFE, enfim, a sopa de letrinhas que a gente tem aqui no Brasil. Hoje ela conta com mais de 90 mil empresas na sua carteira e, acreditem, transacionam 8% de todos os documentos fiscais eletrônicos do mês. Muito documento. A Arquivei é sensacional. A Arquivei foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma 100 Startups to Watch, as 100 startups mais promissoras do Brasil. A do Tex também faz parte desse ranking desde o ano passado. É apoiada pela Endeavor, também teve apoio do Google em conhecer, ter uma imersão no Vale do Silício, local que eu recomendo para todos conhecerem o potencial que a tecnologia pode fazer numa economia. Então, esse é um pouquinho da nossa história, da história da Dutec que eu tive o prazer de participar da idealização desse evento desde o início, há uns 3, 4 meses atrás, e com certeza o Tax Trends é um evento que veio para ficar e vai ser tendência aí, dando um direcionamento para o profissional de tributos no Brasil, tanto como carreira, tecnologia e inovação. Joia, Ivon, vou aproveitar o teu gancho e falar um pouquinho da pesquisa, né? A gente está falando aí de Tax Trends para 2021, e todo o debate que a gente teve essa semana é fruto da pesquisa que foi feita ali com mais de 400 entrevistados das áreas de tax, né, para que a gente pudesse mensurar, sentir como eles estão se comportando aí em relação à carreira, em relação à tecnologia e também em relação à reforma tributária, porque tem toda interferência aí, tanto em carreira e até mesmo em tecnologia, né, já que se a gente pensar que a gente tem startups de tax para nos ajudar em relação à burocracia, mas para quem é empreendedor, para quem está formando uma startup, uma fintech, a própria complexidade tributária deve ser um grande inimigo, né, Ivon? É difícil começar um novo negócio, para as empresas grandes é difícil, que dirá começar um novo negócio de uma nova área, de uma nova atividade econômica, um novo projeto, que às vezes a gente não sabe como tributar, né? A gente, toda vez que eu dou aula, a gente fica contando e conversando sobre as novas tecnologias, né, impressão 3D, o Uber, como é que nós vamos tributar isso tudo, e a dificuldade de trazer esse nosso elefante, esse nosso hipopótamo, que é o sistema tributário, para fomentar, para ajudar essas iniciativas de empreendedores. Então, quando a gente fecha aí essa sessão de lives, e quando a gente fecha a pesquisa, falando de reforma tributária, está muito ligado aos demais temas, né? Primeiro, por uma questão de carreira, todo mundo precisa acompanhar o que está acontecendo, e segundo, porque as startups que nos ajudam a trabalhar com tecnologia precisam ter aí um refresco, um fôlego, né? E aí a gente pediu ajuda para um time de excelência hoje, né? Se era para fechar a live com muita qualidade, a gente se superou, a gente foi muito além, né? Eu tenho um prazer imenso de apresentar a vocês e vou pedir que os nossos convidados também se apresentem, né? Eu comentei aqui ontem com o Ricardo, eu tenho medo de falar do currículo. Primeiro, se for falar do currículo do professor Heleno, nós vamos até às 5 horas, né? Tenho medo de falar do currículo do deputado Alexis e de perder alguma coisa super importante. Então, eu vou pedir, por gentileza, que vocês se apresentem, falem um pouquinho aqui para o nosso chat. A gente tem pessoas que estão acompanhando a gente desde segunda-feira, a gente já está formando aí um time de queridos aqui no chat, para que eles conheçam vocês, a trajetória um pouquinho. Vou começar de baixo para cima aqui para mim. Pode ser professor Heleno Torres, que é professor titular de Direito Financeiro da USP, mas vou pedir que o senhor se apresente a todos com toda a propriedade. Muito feliz de estar aqui junto contigo, professor. Imagina, Ana Elidia, é um prazer aí enorme também estar aqui com você, com o deputado federal Alex Fontaine, pessoa da minha especial admiração pelo trabalho qualificado que tem feito, né? E também com o Ivon, que já participamos de eventos anteriores, e é realmente muito brilhante sempre nas colocações, nas construções de perguntas.
Eu sou professor titular da cadeira de Direito Financeiro, sou livre-docente de Direito Tributário da Faculdade de Direito lá com São Francisco, sou membro do Conselho Universitário da USP, tenho alguns livros publicados, enfim, vários trabalhos aí publicados. Acho que isso é o principal, Ana Lídia. O mais importante aqui é ouvir as perguntas de vocês e irmos diretos aos assuntos, né? Eu também sou advogado, trabalho com pareceres, elaboração de pareceres, e tenho trabalhado aí também ajudando muito o Congresso Nacional em diversas questões. Elaborei a proposta de lei da repatriação, a primeira proposta de lei sobre transação e medidas alternativas de soluções de conflitos também foi de minha autoria. Enfim, então tenho sempre compartilhado e contribuído muito com o serviço, com o poder público de modo geral, né? Essa turma mais nova diria, professor Heleno, que o senhor agora é nosso benchmark. Né? Muito bacana, muito feliz de estar aqui contigo, viu? Obrigado. Vou pedir a gentileza agora também, deputado federal Alex Fontaine, tem um currículo invejável, fico tão feliz, né, de ter ali representando os nossos interesses, alguém tão qualificado quanto o deputado federal Alex Fontaine. Por favor, boa tarde, vamos, e fala aqui para a gente quem é o senhor deputado. Obrigado pelo convite, Ana Lídia. É uma honra estar aqui com o professor Heleno Torres. Acho que é a primeira vez que a gente participa de um evento juntos, mas eu já venho acompanhando o senhor há um bom tempo, porque o senhor é uma referência. Obrigado. E é importante estar sempre estudando referência. Estou deputado federal, na verdade eu sou empresário que começou absolutamente do zero. Portanto, eu sou aquele cara que fica usando o sistema tributário brasileiro e não consegue entender. Eu sou engenheiro mecânico de formação, sou inventor também, sou artista, gosto muito de esportes, mas assim, eu passei por muitas etapas do sistema tributário dentro da minha própria empresa e sempre queria entender, ou pelo menos ter uma lógica limpa do sistema tributário. E no fundo foi isso que acabou me levando para ser deputado federal, porque eu percebo como é difícil empreender no Brasil, como é difícil entender esse sistema tributário, e comparando com outros, porque minha família é da Bélgica, a gente tem família no mundo inteiro, eu percebo que nós precisamos muito evoluir nisso. Então, é uma missão, eu estou literalmente numa missão como deputado federal, espero cumprir essa missão ainda nesse mandato, né, que aí eu posso voltar para a minha empresa, mas o meu conhecimento é muito empírico e é sempre uma visão muito de quem opera, de quem está lá fazendo a apuração e pagando e lutando para isso, tá? Excelente, é campineiro, né? Sou de Campinas. Tá. Meu conterrâneo. Professor Heleno, pernambucano? Sim, eu sou de Pernambuco. Excelente. Ivon, e você? É de onde, Ivon? Aproveita, por favor. Fala para a gente também, depois que você me falar de onde vem você. Fala um pouquinho para a gente da pesquisa, o que a gente teve aí de números e de resultado em relação à reforma tributária, por favor. Claro. Não, eu sou aqui de São Paulo mesmo, sou filho de mãe baiana e pai suíço, então sou essa miscigenação brasileira aqui, que basicamente todo cidadão do Brasil tem algum pé em qualquer etnia, né? Então, você tem um fã aqui no chat. E você tem um fã aqui no chat. O Rodrigo Ramos está dizendo, é o melhor de todos, grande bom. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui. Nossa pesquisa mostra, acho que isso é diferente de outras pesquisas que tiveram no mercado, a Arquivedo Tax fizeram uma pesquisa muito focada para o profissional de tax, e focado naquele profissional de tax que está ligado à operação, né? Aquele cara que emite nota, fecha livro, tem que analisar a legislação para ver qual alíquota é aplicada. É um cara que está ali na linha de frente, na linha de fogo, e como o deputado falou, por mais que ele saiba a legislação, é difícil entender muitas vezes o tributo, né? A gente tem um problema aqui na nossa legislação, né, que não é muito clara na maioria das vezes, né? Então, isso complica muito a operação fiscal das empresas no país, fora a carga tributária
que já é elevada, né? Tem todo esse custo, esse trabalho de se fazer, de se pagar imposto, né? Se gasta muito dinheiro para gastar muito dinheiro pagando imposto aqui no Brasil. A pesquisa mostrou alguns dados interessantes. O primeiro, o que acho que é pacificado em todo o mercado aqui brasileiro, é que se precisa, sim, de uma reforma tributária, precisa se rever a forma que são apurados e pagos os tributos e a quantidade de tributos que a gente tem no Brasil. Isso é um dado pacificado para todos. Mas aí há um dado que me chamou muita atenção, que mostra que era uma pergunta querendo saber a opinião do entrevistado ali, da pessoa, do pesquisado, que qual é a opinião dele das propostas de reforma tributária que estão hoje em pauta, se essas propostas vão ser benéficas e qual a chance dela melhorar o ambiente econômico do país. E houve ali uma certa divisão, houve ali a maioria das respostas, com uma maioria pequena, 54%, vem as propostas hoje em pauta, e as principais são do CBS, do governo federal, do Ministério da Economia, e as duas PECs no Congresso, né, 45 e 110, que estão até sendo discutidas em conjunto. O pessoal vê meio com o pé atrás, assim, eles não têm muita fé, talvez pela fama, né, que a política brasileira trouxe para todo cidadão, eles não veem com bons olhos, não enxergam uma clara simplificação nesse sistema tributário tão complexo quanto o nosso. E um outro ponto que chamou a atenção é a questão da carga tributária. As pessoas não estão convictas e tão receosas de que essas propostas de reforma tributária, seja ela qual for, na verdade, por trás, trazem o objetivo de aumentar a carga tributária. Então, há esse receio nas pessoas que responderam a nossa pesquisa aqui de Tax Trends. Joia. Eu vou dividir, então, Ivon, em dois blocos aqui de perguntas, em duas perguntas-chave que eu acho que já gera tanta discussão e tanto assunto bacana. Primeiro, né, esse quando, e segundo se a gente teria aí, talvez, diminuição de carga tributária. Em relação ao quando, e qual das propostas talvez esteja aí mais próxima de ser... de andar, de seguir, né? Eu me lembro assim, eu me formei faz 25 anos, né? E quando eu me formei e conversando com a minha mãe, eu comentei com ela que ia para a área tributária, ela lá, há 25 anos, falou, Ana, eu escutei que vai ter reforma tributária, depois você vai ficar sem emprego, né? Então, por isso que a gente escuta há tanto tempo e cai um pouco no descrédito, né, de quem atua na área, que é o que a gente viu um pouco na pesquisa. Tem muita gente que respondeu ali que não está muito inteirado na reforma tributária, porque acha que nem vai ter reforma tributária. Então, acho que você se formou no Jardim da Infância? Eu uso cremes franceses caríssimos, professor, o senhor nem acredita. Obrigada, eu já estava feliz antes, agora eu estou muito mais feliz. Por favor, deputado, sai, e olha só, né, a gente tem esse ano de 21 e ano que vem eleição. Esse ano de a pandemia ainda, vacina, ano que vem eleição. Será que sai? Como que tá? Fala para a gente, por favor, deputado. Eu acho que isso vai depender um pouco também do novo presidente da Câmara dos Deputados, né? Se for Baleia Rossi, eu acho que sai a PEC 45, que ele inclusive é autor, é um projeto que o Rodrigo Maia queria muito aprovar para poder ainda ficar no legado dele, mas de qualquer forma ainda está vinculado a ele. E a esquerda gosta da PEC 45, então tem um conjunto aí que eu acho que a PEC 45 ganha muita força e pode avançar. Se entrar o Lira, né, Arthur Lira, eu entendo que aí, como pela própria compromisso que ele deve ter com o governo federal e Paulo Guedes, acho que aí então a CBS, que a gente sabe que as duas são o IVA de qualquer jeito, mas a CBS é mais focado em impostos federais, então deve andar mais CBS. Eu não sei se vão conseguir colocar ICMS e ISS dentro disso, que aí viraria uma PEC 45 novamente, né? Então eu acho que depende um pouco dessa questão de quem vai ser presidente. Mas
veja bem que qualquer um dos dois presidentes vão pautar alguma coisa de reforma tributária. Acho que o Brasil não pode mais, de jeito nenhum, se dar o luxo de achar que não tem problemas no sistema tributário e continuar criando essa montanha de contenciosos e todas essas dificuldades que empreender no Brasil, de perder competitividade e continuar com as distorções que nós temos. Então, minha visão é essa. Deputado, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, agora, né, uma curiosidade que eu tenho. Esse cenário político que a gente tem hoje, de tanto desalinhamento entre o governo federal e o governo estadual, né, está todo mundo medindo forças, essa autonomia do governo estadual frente ao federal, essa briga por causa da questão da pandemia e da crise de Covid. Isso pode refletir na reforma tributária, pensando que, se a gente tirar o ICMS do governo estadual, ele perde um pouco de autonomia, ele perde um pouco de poder. Isso uma verdade ou isso é Não, porque, veja bem, se for a CBS, que é do governo federal, nem envolve estados. Na verdade, é só tributos federais, é PIS, COFINS e IPI. Se for a PEC 45, que é do Congresso, já tem alinhamento, inclusive, do PSDB. Então, eu não vejo problema com isso. A PEC 45, o problema maior dela não é nem os estados até mostram que tem interesse porque o ICMS está exaurido, você não tira mais leite daquela pedra. São mais os municípios e setores que estão mais resistentes à PEC 45. A gente tiraria uma carga dos governos estaduais também se tirasse o ICMS, né? De substância tributária e tudo mais, seria isso? Seria o quê? Limpa-se a pauta, mas se for aprovado uma PEC 45, vai acontecer que tem a alíquota singular do Estado, que vai ser 14% dos supostos 25% que seria a alíquota do IVA, né, do IBS. Então, assim, está bem claro, vai lá, tudo que se vende no Brasil, seja serviço, seja bens, seja locação, que seja, iria 14% para o Estado. Lógico, essas alíquotas tem que ajustar e tal, isso aí vai ter discussões, mas o que teria, isso, lógico, dentro de uma transição, né? Vamos falar, a reforma tributária no Brasil não vai ser do tipo, desliga o disjuntor no feriado e religa ele na outra ponta, não tem cabimento fazer um negócio desse. Mas dentro das transições, o ICMS vai sendo resolvido todas essas distorções que acontecem e entrando, então, o IBS. Joia. Obrigada, deputado. Vou pedir para o professor Heleno a tua opinião também em relação a essa sensibilidade do andamento da reforma tributária, professor. Bom, eu tenho uma posição um pouco divergente, apenas na questão de oportunidade, né? Porque concordo integralmente com o deputado, nós precisamos urgente de uma reforma tributária, essa reforma já foi adiada, na verdade, desde o ano 2000, né, quando aquela reforma proposta pelo deputado Mussa Demis, do Piauí, né, infelizmente faleceu em seguida, mas essa proposta ela não foi aprovada por um voto no Congresso Nacional, e depois as sucessivas tentativas nos governos do presidente Lula não permitiram também sequer seguir para a votação. Então, nós fomos adiando esse problema da reforma tributária, o governo Dilma não apresentou nenhuma proposta relevante de reforma tributária. Chegamos também no governo Temer com essa expectativa, mas o governo foi sendo enfraquecido, e aí fomos, né, numa sucessão de perdas de oportunidade em relação à reforma tributária. E aí chegamos em 2020 com essa demanda de urgência e, logo em seguida, fomos pegos pela pandemia, né? E aí aquilo que era uma necessidade de organização sistêmica dos tributos passou também a conviver com a emergência de uma reforma tributária para salvar empregos, salvar empresas, salvar negócios no Brasil que, enfim, estavam ali sendo, né, devastados pela pandemia. Eu tenho uma posição frontalmente contra essas propostas todas que estão em andamento, especialmente a PEC 45 e a 110,
não é que seja contra elas, na verdade, pela ordem de fatores. Então, para mim, primeiro, nós deveríamos, como fez a União Europeia antes de implantar o IVA, né? Primeiro você harmoniza a legislação, você estabelece princípios comuns a esses tributos, harmoniza essa legislação, para daí sim estabelecer um cronograma de implementação. O que está sendo feito? Se aprovada a PEC 45, nós teremos um prazo de 10 anos, então isso também não está muito claro, se vai ser de 5, de 7, de 10, 10 anos de transição, com o sistema velho sem reforma alguma em vigor, com os mesmos problemas, com os mesmos dramas, e ao lado deste agora o novo, né? Que terá seguramente dificuldades muito grandes, né? E só aumentará a carga tributária, porque não existe essa coisa de um sistema vai entrando em vigor e o outro vai saindo. Essa métrica não existe, né? Há produtos com incentivos fiscais, há produtos com créditos presumidos, enfim, não existe essa serenidade de uma evolução de tal ordem perfeita que traga a paz na Terra, né, e a ordem celestial das coisas. Não existe. Então, e aí eu, desde não de agora, já de há muito tempo eu digo isso, nós precisamos fazer uma reforma estrutural, tributo por tributo. Então, nós precisamos reformar o imposto de renda de pessoa física, pessoa jurídica, PIS, COFINS, ISS, IPI, ICMS. Nós precisamos estabelecer princípios comuns. Quais seriam os princípios comuns? Não podemos imaginar que tributo sobre consumo não gere tomada de crédito obrigatória e vinculante para a administração tributária, né? Temos que acabar com esses acúmulos de créditos, essas limitações estapafúrdias que a administração tributária coloca simplesmente para impedir o contribuinte de tomar os créditos, porque crédito não é benefício fiscal, né? Pode ter aí meia dúzia de desavisados que pouco ou nada conhecem do que é uma empresa, mas créditos na cadeia de não cumulatividade é tributo que foi pago antecipadamente, na ordem de sucessão do produto até chegar ao consumidor, né? E para os auditores da Fazenda Estadual ou mesmo da Federal no PIS/COFINS, eles acham que devolver crédito ao contribuinte é dar dinheiro ao contribuinte. Isso é lamentável, isso é uma visão tosca e evidentemente, nós sabemos que essas pessoas são profundas conhecedoras da sistemática do tributo, eles sabem exatamente o que estão cometendo contra as empresas. Então, nós precisamos resolver o problema dos créditos acumulados, resolver o problema da tributação no destino, criar medidas de simplificação dessas declarações. Então, tudo isso pode ser feito por uma redução das dificuldades da legislação. Ora, para isso, eu não preciso já de imediato ir para uma reforma transformadora de uma hora para outra desses tributos no IVA. Eu posso perfeitamente, primeiro, agregar os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas técnicas nesses tributos, e estabelecer um prazo como 5 anos, aí sim, você migra com mais naturalidade para um IVA. Então, o que eu não concordo é exatamente essa forma de você criar, de repente, né, tira da Constituição todos os tributos existentes, cria um novo, sim, na verdade não são todos, né, são os tributos de consumo, esses 5 especialmente, PIS, COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI, né? E aí, no lugar desses, você lá na frente pode unificar, mas efetivamente o que eu acho é que nós precisamos dessa fase, dessa etapa anterior. E aí vem a questão. Eu acho que essas PEC 45 sem teste são muito ruins, e realmente a agenda do deputado Baleia Rossi é de manter esse projeto. Só que, assim, eu acompanho o Congresso há muito tempo, conheço bem o Congresso Nacional, acho que conheço alguma coisa, e, assim, o deputado vota numa agenda por exemplo, de presidência da Câmara, isso não quer dizer que está votando fechado com a reforma tributária. Há uma sinalização, é verdade, e o deputado tem toda a razão nesse sentido, né? A gente percebe que ele trabalhará para aprovar essa reforma, na linha da PEC 45. O Arthur Lira, por sua vez, não vai fazer isso. Ele vai fazer uma outra agenda que não é, deputado Alex, nem a agenda do governo. É a agenda, por exemplo, dos estados do Nordeste,
Por quê? Porque a PEC 45 acaba com todos os incentivos fiscais. Isso não interessa aos estados do Nordeste, nem do Norte, nem do Centro-Oeste. E esses estados são a maioria do país, né? Então, é lógico que isso atrai, de algum modo, atrai o interesse desses deputados desses estados, porque eles não querem ver o fim dos incentivos fiscais, né, que foram conquistados a duras penas. Então, essa questão política, ela reflete. Vamos lá, são dois candidatos de centro. Arthur Lira e Baleia Rossi não são candidatos de extrema-direita ou de... né? São candidatos do centrão, chamado centrão, vai. São pessoas que convivem e dialogam com todas essas bancadas. Então, a reforma tributária virá, totalmente de acordo com o deputado, algo será feito. Se não for a PEC 45, aí eu também não sei como é que Aguinaldo Ribeiro, que é o deputado que cuida da agenda da comissão, avançará com isso, mas aí eu também acho e concordo que a CBS poderá ter aí alguma prevalência. CBS e tributação de dividendos seguramente entrarão em pauta e em discussão ao longo desse ano de 2021. Ana Lídia, está no mudo, Ana Lídia. Pronto, eu falei tanto durante as lives, né, que a gente estava há dias sem ninguém falar no mudo e fui eu que me entreguei. Pronto. Professor Heleno, a CBS, a gente pode pensar que ela é aquele projeto antigo de unificação de PIS e COFINS que a gente pede há tanto tempo para simplificar um pouco a obrigação acessória, que foi tomando um pouquinho mais corpo e virou uma reforma tributária? Então, nessa linha do que eu falei para vocês agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, me convidou para uma audiência em fevereiro, conversamos sobre essas questões todas que estou aqui mencionando, dizendo do que eu acho, né? Eu acho que realmente o PIS e COFINS precisa ser unificado. Lá, na época, nem existia a proposta da CBS, né? Mas essa sempre foi minha proposta, né? Nós podemos fazer um tributo comum. Agora, o fato de nós termos 4, 5 PIS, COFINS, né? Importação, exportação, PIS, importação, COFINS, importação, PIS e COFINS ordinários. O fato de nós termos essas situações não quer dizer que por si só ela seja ruim. Não. No final das contas, cada um paga dentro daqueles fatos geradores, né, que correspondem. O problema não é esse, o problema é o excesso da burocratização, das proibições de tomar crédito porque fez uma operação X e não fez a Y. Então, isso daí nós poderíamos perfeitamente unificar, e eu acho que a CBS vai ao encontro desse projeto. Porém, a CBS, da forma que veio, realmente foi algo inesperado. Os meus colegas tributaristas, do professor Ivis Gandra Martins, talvez seja o mais velho, né, o mais sênior, até os mais jovens, todos criticaram. E não é porque criticaram que não gostam e não querem reforma tributária, não é isso. É porque o projeto é muito ruim. Não é? O projeto ele aumenta uma carga tributária brutal. Só para você ter ideia, as escolas hoje pagam 3,65 de PIS/COFINS, passariam a pagar 12. Não a escola, o pai das crianças que estão na escola. Material escolar, eu tive um debate na Folha de São Paulo com o deputado Baleia Rossi, né? E a discussão ali eram os livros, quer dizer, tributar livros. A intenção do governo é mesmo a de tributar livros, editoras e tudo mais. Então, isso está precificado já em um aumento em torno de 20% dos livros. Quem vai pagar essa conta? O pai das crianças que estão na escola, né? Que são aqueles mesmos que terão um aumento também do valor da taxa de matrícula e as mensalidades e tudo mais. Então, perceba, Lídia, essa proposta que deveria vir num caminho de simplesmente unificar o PIS/COFINS existente, né, o deputado, criar um modelo de unificação, ele vem com toda a estrutura orientada para aumento de arrecadação. O que a Fazenda quer é aumentar a arrecadação. Além disso, quer acabar com todos os incentivos fiscais, o que em grande parte eu também concordo que há alguns incentivos que merecem ser retirados, mas não da forma abrupta como estão querendo. Então, o modelo apresentado foi ruim, né? E essa crítica que se faz não é a existência da proposta, é a forma como ela foi construída. E aí cabe o grande papel ao Congresso Nacional.
que o Congresso Nacional terá em suas mãos o quê? O projeto caminhado pelo Congresso, que é péssimo, mas terá o trunfo de criar, a partir daquele projeto, realmente uma unificação do PIS e COFINS com qualidade, não é? Com reconhecimento das das diversidades e uma equalização das cargas tributárias. O senhor está dizendo, comentando isso tudo, professor Heleno, e eu estou lembrando do meu professor da faculdade, o Minatel, né? José Antônio Minatel, por conta dele que eu faço tributário, né? Eu sou a presidente do fã-clube dele, inclusive. Campineiro. E ele tem um desabafo, ele até fala, é mais um desabafo do que uma palestra, né? Os projetos começam bem. O projeto de PIS e COFINS não cumulativo, ele era simples, ele era bom. Aí vem um monte de lobby político, setoriais, para que eu tenha do meu segmento menos carga tributária. A gente tem até uma pergunta aqui, uma afirmação, uma pergunta do Luiz Emílio Maciel, mais ou menos nesse sentido, né? Se a gente deixa esses tributos da forma como estão, porque cada segmento quer pagar um pouco menos e você fica com uma legislação cheia, é um crédito presumido, é um incentivo, é uma diferença. São vários regimes paralelos para poder acomodar todos esses interesses políticos, e a gente vai, né, a gente pega um projeto que até era bom inicialmente, e ele vira um Frankenstein, né? Esse é o desabafo do professor Minatel quando ele vai fazer palestras de PIS e COFINS, e eu, como sempre, concordo com ele, né? E aí eu queria aproveitar e perguntar, então, para o deputado, a gente falou agora um pouquinho, né, o professor Heleno falou um pouquinho dessa questão de aumento de carga tributária, né? Eu queria perguntar essa questão do lobby, como funciona, se tem remédio para isso, e se essa ilusão que a gente tem de que vai diminuir carga tributária com a reforma, ou essa constatação que alguns têm de que vai aumentar, isso é fato? Como que a gente pensa carga tributária e reforma tributária, deputado, por favor? Eu acho que ninguém tem que ter ilusão de que vai diminuir a carga tributária com a reforma tributária. Acho que uma frase que uma vez escutei do Gerardo Marcel, a carga tributária brasileira é do tamanho do Estado e ainda tem um déficit, né? Todo ano a gente não fecha a conta. Então, o grande objetivo dessa reforma tributária, apesar de que todo mundo gostaria que fosse a redução da carga tributária, o grande objetivo dessa reforma tributária é, primeiro, simplificar o sistema para ele ser acessível. O sistema hoje é muito complicado, muito complicado. E quando ele é muito complicado, ele acaba sendo fator de exclusão social, inclusive. Tem muita gente que não consegue empreender, tem muita gente que erra, tem muita gente que quebra, tem muita gente que faz uma interpretação, a receita vem com outra. Então, simplificação. A segunda, por incrível que pareça, é um negócio bobo, mas é muito importante. Transparência. Ninguém sabe o que paga de imposto, principalmente de consumo. Eu posso desafiar qualquer um aqui, quanto que tem de carga tributária nesse mouse aqui, e ninguém me diz. Sabe? E mesmo porque, se for dizer, vai perguntar se eu comprei para revender, se eu comprei para usar, sabe? Porque tem a substituição tributária, eu não sei em que estado você está e tudo mais. Então, a transparência, porque nós somos pagadores de tributos alienados. Um bando de gente que paga imposto e não sabe nem o que está pagando. Isso é muito ruim. Aí tem a questão da equidade. A empresa, né? Oi? Perdão, e a própria empresa, não é só a pessoa física, né? Tem muitas empresas que na hora de precificar não tem ideia do custo. Mas eu falo da minha empresa, eu tenho uma empresa que faz produtos químicos, faço resinas epóxi para pisos industriais. Isso é diariamente, várias vezes por dia. A pessoa liga e fala, eu queria saber quanto que está o quilo da resina epóxi. Aí eu começo, processo investigatório. Você está em que estado? Estou em estado tal. Ok. Você vai comprar para revender ou vai comprar para imobilizar? Você tem inscrição estadual? Tenho. Você é contribuinte no teu estado? Aí se a construtora é de São Paulo, fazendo uma obra na Bahia, comprando meu produto aqui, ninguém sabe qual que é a carga tributária. Ninguém. Eu ligo para o fiscal, ligo para o advogado, o contador, e ninguém sabe dizer. Nós não podemos conviver com isso. Eu não consigo botar preço no meu produto. Eu não consigo botar uma coisa elementar do comércio. Mas põe no sistema. Não há programa que consiga resolver, porque isso é praticamente personalizado por consumidor e por Estado. É uma coisa que custa, que atrapalha, que perde tempo. E aí, quantos conflitos que nós temos com os clientes? Chega uma carga minha em Anápolis,
E aí o fiscal, não, mas isso aqui é substituição tributária, isso aqui já não é, o diferencial de alíquota você devia ter pago antes, não pagou antes, não sei se paga ou não paga, aí eu fui comprar na BR Foods, vou vender para a BR Foods, e ele falou assim, não, mas nós temos um acordo com o Estado de Mato Grosso e eu não preciso pagar o diferencial de alíquota. Eu não sei o que fazer, eu só queria vender, eu só queria operar a minha empresa. Então, de novo, né? Esse é um dos problemas, falando de equidade. Vamos falar de equidade. Tem muita empresa que paga muito pouco, tem muito setor que paga muito pouco. Por que o setor de serviço tem que pagar menos do que o setor industrial? O setor industrial, nós estamos vendo aí a fotografia, desindustrialização precoce. Mas o mundo inteiro está desindustrializando. Menos, porque nós temos um sistema tributário brasileiro que, assim, ele é muito ruim para o setor industrial, porque é o único que tem. Só a indústria tem ICMS, se dá crédito, não dá crédito em insumo, se tem substituição tributária, diferencial de alíquota, aí vem um negócio chamado bloco K para poder controlar, para ver se você de fato tem que ter crédito ou não ter crédito. Tudo isso está na indústria. O serviço não tem isso. Então, a equidade também é muito importante para que todo mundo pague essa conta mais ou menos igual. E aí um pouco que você falou, Ana Lídia, todo mundo está lá, chora. Cada vez que dá uma isenção, ou dá um subsídio, ou dá um regime especial para alguém outro vai pagar a conta. Vamos falar a verdade aqui. Não tem esse papo de a minha cesta básica está desonerada, e aí quem que paga? Tem algum outro que vai pagar. Então, eu sou muito mais da política de que se todo mundo pagasse, a carga seria mais equilibrada e eliminaria uma série de distorções. Eu trabalho muito com construção civil. Nossa, as distorções de construção civil por causa da questão de serviço e industrialização são gritantes. O Brasil continua sentando tijolo, rebocando parede, porque é mais barato do que trazer uma placa pronta. Sabe? Um drywall, um steel frame, uma estrutura metálica. É exatamente esse o nosso problema. E aí a gente aumenta a quantidade de desperdício, porque uma obra construída manualmente, ela tem desperdício para tudo quanto é lado, acidente de trabalho, emissões de CO2 no planeta Terra, tudo isso aí é desperdício, é custo. Quando você soma tudo isso, que eu chamo muito, custo Brasil, quem paga essa conta é o consumidor brasileiro, que nem é rico, é um consumidor pobre. E a gente tira a competitividade das empresas brasileiras, porque elas, para exportar, a professora Helena pode comprovar comigo, pega a exportação brasileira, a pauta de exportação brasileira. Ainda hoje nós estamos no Brasil colônia. Soja, algodão, proteína, minério de ferro, ouro. Quando vai aparecer algum produto industrializado que é automóvel, está em 13º na nossa pauta, regimes especiais. Porque se botar no regime tributário brasileiro, não dá para montar a indústria aqui, é melhor trazer o carro de fora. Né? Então, sabe, eu até esqueci a tua pergunta, mas seja. Se teria aí, se a gente ia ficar iludido com essa diminuição de carga. Mas a reforma tributária ela tem uma importância enorme, que não é diminuir a carga tributária. Só de ela diminuir todos esses elementos do custo Brasil e dessas coisas, ela está fazendo um favor enorme na economia brasileira. Ela está dando assim, um ciclo virtuoso. Então, ela por si só é muito importante sem diminuir carga tributária, porque nós não queremos a ilusão de que a carga tributária vai ser diminuída. Lá na frente, talvez uma reforma administrativa a gente faça. Agora, eu gosto das palavras do professor Heleno, porque eu sou uma pessoa inserida na economia. Por um lado, eu gostaria, professor, que a gente tivesse realmente montado um plano de simplificação, um plano de harmonização, por exemplo, e executasse o plano, né? Porque o problema do Brasil é que ele faz plano e não executa. Uhum. Porque me parece que essas reformas, meio assim de sopetão, à base de PEC, sabe aquela coisa? Passa a reforma da Previdência, passa a reforma tributária. Parece que tem que vir de pacote, porque se for fazer no varejinho, não passa. Né? Até colocando aqui a minha opinião, mas eu concordo. Eu preferia que fosse uma transição muito mais palpável. E, aliás, a minha crítica da PEC 45, que eu falo isso claramente para o Bernardo Api, é essa história de dois sistemas, um paralelo ao outro. Eu falei, Bernardo, você não tem ideia como é que é o meu sistema SAP na minha empresa? Está achando o quê? Como é que eu vou botar lá mais um monte de coisa? É complicado isso. Aí ele fala, não, é só uma nota fiscal, você não vai precisar fazer mais nada. Eu falei, tá, tudo bem, mas, sabe,
essa transição, eu preferia talvez fazer ela por dentro. Por isso que a CBS até me agrada um pouco. Sim. Porque você cria o IVA, você cria a instituição do IVA, sabe, com todos os... Vai ter comitê gestor, não vai, sabe? Você vai ter o computador, cria o sistema, e aí a gente vai integrando. Então, a minha transição seria mais por dentro do que por fora no sistema paralelo. Eu acho que só complementando aqui, Ana Lídia, e pegando a nossa pesquisa aqui como um gancho, eu concordo com praticamente tudo aí que o deputado Alexis e o professor Heleno falou. Eu acho que antes do ótimo, que é uma reforma tributária, vamos dizer assim, na origem, na concepção, a gente precisa passar pelo bom, que é essa reforma aí dos atuais tributos, uma melhor otimização do processo como um todo, simplificação. Mas aí eu acho que um ponto importante, deputado, que acho que vale a pena a reflexão aqui, a pesquisa mostrou, é que no final das contas a população e a pessoa, ela não vê a simplificação como um benefício muito latente, assim, beleza, é algo que parece ser bom, vai ajudar o processo aqui em casa, mas no final das contas, talvez eu vou ter até uma carga tributária maior. Pegar o serviço aqui, puxar um pouco a sardinha para a Dutex, hoje a gente tem uma carga mais ou menos de 16%, a gente iria para uma carga de mais de 30%. Isso só tributo sobre consumo, a gente teria ainda os tributos sobre a renda. Eu acho que a principal preocupação que a pesquisa trouxe é a questão da carga tributária, não ter uma visão clara de quais vão ser os produtos ou serviços que vão ter uma carga maior ou menor. Então, até por isso tem essa desconfiança por parte dos nossos entrevistados, que são profissionais da área fiscal, e pela população como um todo, porque a população ela não sabe que você emite nota, ela não sabe como é ser o processo de precificação, ou o processo de precificação de qualquer empresa, ele sabe o custo do produto na prateleira. É isso que ele sabe hoje, a informação que ele tem. Eu estava brincando com o professor Heleno, e eu acho que a Isis também comentou no início, tributo não é sexy, então ninguém não quer saber de tributo. O pessoal quer saber ali do produto dele, o preço mais barato na prateleira. Então, acho que sem esse apoio popular, sem esse apoio, vai ser muito difícil uma reforma tributária. Eu concordo que é extremamente necessário, mas a gente precisa mostrar com mais dados, isso está faltando, sim, quais vão ser os produtos que vão ter uma carga maior, quais vão ser os produtos e serviços que vão ter uma carga menor. Isso não está claro para ninguém. Só queria fazer uma intervenção. Perfeito, Ivan. O consumidor brasileiro não tem ideia de que é o sistema tributário brasileiro. Quem tem ideia é quem produz. Então, de fato, ele vai... Mas por que vai fazer a reforma se não vai diminuir o meu imposto? Porque ele vê preço na prateleira. Mas, é o que a gente tinha falado até antes, com uma bela reforma tributária, a gente elimina boa parte desse custo do Brasil, que também é preço. Isso também vai parar no preço do produto ou do serviço. E, de fato, precisa fazer uma campanha. Quando eu vejo as campanhas que foram feitas na reforma tributária na Austrália, mas o governo entrou nessa. Mas vamos falar a verdade, o governo não conseguiu nem fazer propaganda para a reforma da Previdência, sabe? A comunicação é muito ruim. Mas tem que fazer mesmo, as pessoas têm que entender e ver valor nessa reforma tributária. Né? Porque, e valor significa, assim, no final, como é que é o negócio? Eu vou pagar menos o quê? Tributo não. Então não quero. Não, mas tem um outro custo que pode ser eliminado. Eu queria... acho que hoje, só para finalizar aqui, hoje as decisões são guiadas por dados, né? Então, não adianta muito falar que vai aumentar ou diminuir, o custo do Brasil vai melhorar, se a gente não conseguir mensurar isso para a população. A Dutex tem um projeto piloto aqui, que chama Dutex IBS, no qual a gente queria mostrar isso para a população. Mas a gente tem algumas dificuldades aí das empresas e até alguns órgãos, como o CECIF aí, ajudar a gente, porque acho que tem um medo de mostrar para a população que, na prática, no final do dia, a maioria, ou talvez alguns produtos essenciais e serviços essenciais vão ficar mais caros. Mas se quer uma reforma tributária, se precisa disso a longo prazo, na minha visão, é algo que seria benéfico a longo prazo, a gente passaria por um período ali de transição que é importante, não tem como não passar, mas a gente precisa mostrar dado para as pessoas. Se a gente quer uma reforma tributária no Brasil, se a gente não mostrar dados, se ficar no achismo ali, muito na teoria, a gente não vai conseguir emplacar uma reforma. Foi isso que a pesquisa mostrou claramente. Eu concordo contigo, Ivon. Eu só agora também um desabafo, tá? Eu tenho só receio de que fazer a reforma tributária antes de fazer a reforma política, né? A gente vai conseguir complicar até o IBS, né?
Talvez, com o passar do tempo, até o IBS fique complicado tanto quanto a gente vive hoje. Eu acho que a pesquisa e a constatação da pesquisa de que dificilmente vai ter essa simplificação vem um pouco também do nosso dia a dia, né? Sempre que o físico tem uma iniciativa e fala, vai ficar nota eletrônica, vai ficar mais simples, depois complica. Aí vai vir o SPED, vai ficar mais simples, nossa, ficou mais complicado. Acho que a gente fica tão calejado que às vezes é difícil, né? Mas a gente não tem que manter, tem que tentar manter o otimismo. Eu queria perguntar, o professor Heleno comentou essa questão da CBS aumentar a carga tributária tanto, e eu fiquei pensando, será que o aumentar tanto a carga tributária da CBS tem a ver também com esse contencioso tributário todo que a gente tem aí, ICMS, exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS, com tanto crédito, né, tributário incontencioso, que talvez a gente viu em demonstrações financeiras, empresas têm créditos imensos com algumas ações tributárias, se pode ter alguma ligação, e se a reforma tributária poderia aí ajudar a eliminar essa coisa de contencioso tributário, que tanto para débito quanto para crédito é uma coisa absurda, professor. Uhum. O sistema de tributos indiretos, PIS/COFINS, ICMS, IPI, de fato, esse é o conjunto que gera maior contencioso no Brasil, né? Você tem 60% das ações que estão no Tribunal de Justiça de São Paulo são de natureza tributária. 54% das ações que tramitam no estado do Rio de Janeiro são de natureza tributária. 38% do acervo processual da Justiça Federal é de natureza tributária. Então, é lógico que é um contencioso gigante. Nós temos hoje 2 trilhões e poucos, e umas centenas de bilhões, 200 e poucos bilhões de passivo tributário na União, em balanço, mas também temos mais uns 2 trilhões entre estados e municípios, quer dizer, nós temos aí um volume de contencioso tributário realmente brutal, na ordem de 70%, 75% do PIB nacional. Então, isso é a soma, né, de toda uma série de erros, de equívocos, né, de deficiências de gestões que aconteceram no passado e hoje se reflete nessa situação difícil de contornar. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, lançou essa semana criou uma comissão, inclusive eu faço parte dessa comissão, para avaliar justamente esse contencioso tributário e talvez reformar, né, apresentar uma proposta de reforma do processo administrativo e judicial tributário. Então, são iniciativas como essa que eu acho que são muito proveitosas, porque realmente a minha crítica mesmo nesse processo eu, apesar de reconhecer que o ICMS é o câncer da economia brasileira, é uma pedra muito pesada, né, e que segura o desenvolvimento brasileiro. A grande parte das empresas estrangeiras que querem vir para o Brasil notificam, né, as suas matrizes das dificuldades e dos perigos que esse tributo tem para a perda de investimentos e, obviamente, de retorno de dividendos para essas matrizes. Então, algumas empresas decidem não investir no Brasil porque aqui tem o ICMS. O ICMS é um desastre completo. E ao lado dele, diria, o outro pior tributo, sem dúvida nenhuma, é o PIS e a COFINS. Então, esses são realmente está certa a agenda do Congresso e procurar enfrentar esse tema de uma forma mais direta. Eu diria que o ICMS pode ser tratado, né, por uma lei complementar que reduza essas conflitividades, elimine. Nós temos, e tudo isso está pronto, Lídia, não tem nada para inventar. Né? Nós sabemos, quando no governo Michel Temer, o Gastão de Toledo veio ao meu escritório diversas vezes para discutirmos uma proposta que vinha sendo tratada enfim, Paulo Rabelo de Castro, por outras pessoas, na época que estava no presidência do BNDES e tudo, e nós contribuímos, fizemos uma proposta que estava na Casa Civil de reforma da lei chamada Lei Candir, né, da Lei Complementar 87.
Essa reforma precisa ser feita. Nós precisamos revogar a Lei Complementar 87, em grande parte, modificá-la estruturalmente, modificar a parte de substituição tributária e etc., acabar com o modelo da forma como o CONFAS, né, destrói a legislação e a qualidade da legislação. Né? O CONFAS é um órgão da pior qualidade funcional. Eu coloco o CONFAS ao lado do INPI, né? Realmente como dos piores órgãos e motivos do maior e profundo atraso, né, nos seus setores. Né? O INPI no setor industrial e o CONFAS na parte tributária em relação aos estados. O CONFAS acha que é dono da legislação do ICMS, então ele legisla sobre qualquer coisa, quando é, na verdade, um encontro, uma reunião de secretários de Fazenda. Então, a lógica está muito ruim. Então, veja, esse é um ponto. Agora, a reforma tributária não é só isso. Nós queremos entrar na OCDE, eu participo do grupo de trabalho a convite da OCDE e a convite da Receita Federal. Toda a discussão sobre legislação de preço de transferência, ninguém coloca na mesa. A necessária revogação de juros sobre capital próprio, ninguém coloca. Quer dizer, isso parece que não está no radar, mas isso é parte de uma grande reforma tributária. Nós queremos entrar na OCDE e não queremos fazer o dever de casa, que é ajustar a legislação tributária conforme os padrões internacionais. O programa BEPS, o Base Erosion Profit Shifting, que é um programa de combate aos planejamentos tributários abusivos no mundo, o Brasil participa desse programa. O Brasil tem uma relação, a Receita Federal é muito respeitada na OCDE, mas veja, o Brasil não avança na implementação. Por quê? Porque falta uma agenda da reforma tributária do imposto de renda de pessoa jurídica. Né? O mundo inteiro, Estados Unidos, hoje, é quase um paraíso fiscal. Paraíso fiscal no mundo é um país que tributa a renda a 20% ou abaixo disso. Os Estados Unidos, na reforma Trump, reduziu a alíquota a 21%. E nós continuamos tributando pessoa jurídica a 34%, né? 25 mais 9 de CSLL. Então, ou seja, isso precisa ser revisto, mas para rever a alíquota, você tem que rever base de cálculo, você tem que rever uma série de outros aspectos. E aí você precisa de uma reforma estrutural do imposto de renda. A forma de apurar imposto de renda no Brasil é da década de 50. É muito arcaico. Não é? Nós precisamos rever isso. Agora, é só? Não. Nós precisamos enfrentar o problema do ITCMD. Sucessões no Brasil pagam muito pouco imposto. Não é? Doações, precisa ser revisto isso. O Congresso está devendo uma lei complementar sobre ITCMD desde quando foi promulgada a Constituição. Nunca veio uma lei complementar para resolver os conflitos de ITCMD no país. Resultado, os estados não arrecadam porque é muito fácil jogar com números, com dados, com localização de imóveis e etc., e com isso reduzir a carga tributária. Então, onde é que eu quero chegar? Nós temos um contencioso? Temos. Qual é a solução para esse contencioso? Reformar a legislação, endurecer essa legislação, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, também, na parte de tributos, para não crescer, né, fazer crescer essa... Não é criar leis penais, como propõem os auditores da Receita Federal, numa carta recente. Não, nós precisamos reformar também os tipos penais tributários e separar o contribuinte inadimplente circunstancial, porque veio uma crise econômica, do inadimplente, que é um devedor contumaz, que é um devedor que usa do não pagamento de tributo como forma de concorrência, né? Ou como forma de destruição da concorrência. Então, lógico que são coisas diferentes. Nós precisamos tratar o devedor contumaz de forma mais agressiva. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que até hoje ninguém votou. Então, esse é o problema. Nós temos diversos focos onde a reforma tributária global é muito maior, que não é só de tributo sobre consumo, é do sistema como um todo, né? Do modelo de funcionamento, do modelo de pagamento, do modelo de fiscalização, do modelo de relação entre fisco e contribuinte. E isso daí me parece que seria, a mim, pelo menos, né, a agenda prioritária. Né? Então, é por isso que eu tenho uma certa crítica, que eu acho que a PEC 45, que traz o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, como essa unificação, ele não resolve esses macro problemas, ele resolve um problema, que é essa questão da tributação do consumo, mas traz outros.
traz a eliminação de incentivos fiscais. Tem certos setores na agroindústria que não sobrevivem sem os incentivos fiscais. Parece que só tem uma declaração, só que são, na verdade, 3 alíquotas que se somam. A alíquota do município, mais a do estado de destino, o município de destino, o estado de destino e a federal. Então, a empresa do deputado vai continuar tendo que ligar para o município para saber qual é a alíquota do município, mais a alíquota do estado. Então, como é que a gente vai saber isso? Vamos ter que ter um código de endereçamento postal, né? Inclusive, não é nem falas em minha, isso foi o Bernard Pi que disse no Roda Viva. Como é que vai saber quais serão todas as alíquotas do país, então? Não, a cada destino, uma alíquota diferente, porque, claro, você vai multiplicar a quantidade de municípios vezes a quantidade de estados e com mais a alíquota da União. Então, perceba que 5.560 municípios vezes 26 mais Distrito Federal vai dar um montão de alíquotas no país do IBS. Então, percebam que simplificação não é bem o forte do IBS, não é? Que redução de carga tributária, eu diria, o agronegócio será implodido com o IBS. Implodido. Eu digo porque tenho trabalhado fortemente com esse setor, a CNA, convite da CNA, de vários outros segmentos. Eu lhes digo, a cada pecuária, a cada setor, soja, exportação, não sei o quê, quando você pega setor por setor, os aumentos de carga tributária projetados, como você gosta muito de dados, Ivon, então pega as projeções setor por setor, leite, suco de laranja, tudo, e você vai ver a implosão de alíquotas. Nós não teremos preço competitivo no mercado internacional. Então, e aí, só fechando, desculpem se fui muito longo aqui, deputado, especialmente, porque quero mais ouvi-lo, que é o seguinte, nós temos um câncer também na estrutura brasileira, que na verdade é uma bomba relógio, não é um câncer, é uma bomba relógio, que é o Simples Nacional. O Simples Nacional devastou a base tributável, não é? E devasta a base tributável não com aquele pequeno contribuinte que precisa, né, de um micro tributo. Não, esse está certo, ele precisa de um micro tributo porque ele é microempresário. Agora, nós estamos com um sistema tributário abarrotado de grandes executivos que viraram PJs. Nós estamos com um sistema tributário abarrotado de pequenas empresas que, quando vão chegando no limite, elas se reproduzem, né? E uma empresa passa a ser, na verdade, um conglomerado, um grande grupo de 5, 10 pequenas empresas concorrendo com as médias empresas. Por quê? Por que ela não está consolidada? Porque ela tem medo da carga tributária do presumido ou do lucro real. Essa situação corrói a concorrência, né? Devasta a concorrência e cria uma redução da arrecadação tributária, inclusive de contribuições. E é nesse segmento que eu acho que o Brasil vai perder feio. Por quê? Porque o IBS diz que não vai se aplicar ao Simples. A CBS diz que não vai se aplicar ao Simples. Então, nós vamos gerar um exército de nanicos, né? Nós vamos ser a sociedade, a nanoeconomia do mundo, né? Porque só vamos ter empresas nanicas. E por quê? Porque todos vão querer fugir da CBS ou do IBS e vão virar pequena empresa. Quer dizer, será um pavor, né, em termos de funcionalidade, eficiência e alocação de recursos. Mas, de qualquer forma, o que eu quero explicar é isso, é que o sistema tributário é muito mais complexo, a reforma tributária é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. E aí, só para concluir, tem ainda a questão da CPMF, que é um assunto que vai e volta. O governo disse que pulou fora, não quer mais, só que, de vez em quando, Paulo Guedes traz de volta esse monstro batendo as asinhas, né? A CPMF está sempre presente. Eu tenho dito que nós não precisamos de CPMF, nós já temos o IOF. Usemos o IOF, ampliemos o IOF, se for o caso. Aprimoremos, atualizemos o IOF, né? E aí resolveremos aí também problemas de arrecadação com o IOF. Desculpe se me alonguei. Imagina, não? É um prazer ficar aqui escutando e eu ficaria aqui por horas. É um assunto interessantíssimo e muito bem explicado, né? A gente consegue seguir e buscando esse raciocínio, né? E eu fico aqui pensando, né?
se essa complexidade do sistema tributário que cria esse tipo de empresário que desvirtua, ou se é o empresário que desvirtua, que no final das contas criou tanta complexidade no sistema tributário, né? Quem nasceu primeiro, né? Uhum. Enfim, deputado federal Alexis, por gentileza, pensando aí em 2020, lá no Congresso, tá, ok, temos as reformas tributárias, mas em paralelo, tem mais, o que tem de tema tributário correndo, ou de algo relevante aqui que a gente possa discutir? Só corrigindo, né, 2021, você falou 2020. Parado esperando, né? 2021. Pois é. Mas o professor Heleno tocou numa série de pontos que eu concordo com todos eles. Preço de transferência, a porcaria do Simples Nacional. Né? Eu sou um exemplo disso. Eu lembro que eu comecei a empresa no Simples Nacional, quando eu estava mês de novembro, a gente estava para desenquadrar, eu cheguei para o departamento de venda e falei, não vendam, podemos desenquadrar. Quer dizer, como é que eu posso ter um sistema tributário em que fala que para o dono da empresa vocês não faturem, pelo amor de Deus? Férias coletivas. Férias coletivas. Vai todo mundo em dezembro que a gente mais vendia, porque é o momento que mais fatura. Não teve jeito, abracei o capeta, desenquadrei, e aí no mês seguinte, o contador que é mais caro, porque também para poder apurar agora os impostos é outra categoria, entrou toda a questão de contribuição social da empresa sobre a folha de pagamento, que já foi outra pancada, e aí você tem... É engraçado, né? Que você está num patamar, depois você despenca, assim, aí tenta reerguer e dar escala para poder atingir o ponto de equilíbrio novamente. Porque o degrau entre os dois sistemas é tal que ou você está muito embalado e tem caixa, ou você periga de cair no meio do caminho, tropeçar e não levantar mais. Agora, esse país é tão curioso, deputado, desculpe só lhe interromper, mas aqui eu não posso deixar de... Eu participava de uma pesquisa na FEA aqui da USP com os professores lá em 2012. Fizemos uma... E o interessante é que nós percebemos o seguinte, que às vezes os empresários de alguns setores que ficavam no Simples, porque ele é baseado na receita, né? Terminava pagando mais tributos no total do que se eles estivessem no lucro real, aproveitando despesas e tudo mais. E porque isso depende do valor agregado. Se você tem um negócio que é meio commodity, baixo valor agregado, no final das contas você vai pagar menos mesmo, porque um é sobre o faturamento e o outro passa a ser sobre querendo ou não, o ICMS ele é um certo valor agregado, não é perfeito, mas né? A única coisa tinha a questão do lucro presumido, que aí, na questão federal, você também continuava pagando sobre o faturamento, que é uma distorção, que a minha crítica que eu faço, que nessa pandemia os países europeus puderam modular a carga tributária das empresas em função da atividade, e aqui no Brasil a gente continua pagando sobre lucro presumido, subsídio tributário, porque ninguém mexeu na margem de valor agregado. Você não viu nenhum estado falou assim, vamos rever porque vocês estão passando um período ruim. Então, eu concordo com tudo. Só tem um pontinho que eu não concordo muito, que é a questão da simplificação, que eu até concordo que vai ter a alíquota estadual e municipal. Mas nós vamos lembrar que nós vamos pagar agora imposto por fora. Então, a tendência, numa empresa como a minha, é falar o produto é tanto mais imposto. A gente vai colocar meio estilo americano, assim, tanto mais imposto. E aí o cara fala assim, eu estou com meus... o CEP da minha empresa é tal, é lógico que vai ser um sistema que vai calcular, então é mais, 23, 25, 27% de imposto. Mais ou menos, acho que vai ter que trabalhar por aí, sabe? Como é destino, não é mais origem, então você consegue definir dessa forma, tá? Eu acho que é mais simples do que hoje, que é essa loucura de praticamente um sistema tributário por setor, né? Porque quando a gente fala de PIS e COFINS, você não sabe o que gera crédito, o que gera crédito. Eu não consigo botar preço. No próximo, eu acho que o futuro vai ser meio nessa linha, sabe? Produto mais imposto destacado. Mas concordo com tudo. Agora, respondendo, Analítica, eu costumo fugir um pouco das tuas perguntas, mas vamos lá. Outras reformas. Eu, por exemplo, que o professor Helena falou sobre o preço de transferência, é uma coisa que a CNI me procura, porque a gente tem uma boa parceria, que nós temos que discutir isso mesmo. E estamos apresentando um projeto de lei para poder reconhecer isso. E eles vêm falar das conversas que eles querem com a Receita Federal. A Receita Federal não é fácil, não, porque ela vem sempre com uma conversa de soberania, dizendo que aqui nós temos a liberdade para poder definir as regras. Mas, muito bem falado para o professor Leno novamente, nós queremos participar da OCDE, então tem que participar das regras do jogo, né?
E a gente sabe que o CDE não é só tributário, também tem a questão ambiental, tem as questões trabalhistas, tem outros aspectos, até a educação envolve, né? Interessante que o índice PISA é emitido por eles, né? Então a gente, inclusive, que a CDE nem aceita uma suposta CPMF nos modos que está querendo ser apresentado, se eu não estou enganado. Quer dizer, não sei porque a gente fica insistindo nessa CPMF o tempo todo. A gente quer fugir de tributos cumulativos e não transparentes, aí quer criar uma CPMF. Se tem alguma coisa mais cumulativo e não transparente do que uma CPMF, eu não conheço, porque a gente vai exportar qualquer produto e pergunta o que tem de CPMF acumulado nessa bicicleta, nesse automóvel. E se alguém falar para mim que sabe o quanto, eu tenho certeza que ele é um mentiroso, porque a gente, quando fala de CPMF, a gente está falando de uma coisa que permeia toda a sociedade, todas as movimentações financeiras. Ninguém vai calcular a cumulatividade daquilo, né? É a minha opinião. Então, muito bem dito pelo professor Heleno, tem outras reformas, estamos falando de tributária, né? Não estamos falando de administrativa, outras que também são importantes, mas que nós temos que mexer. A questão de tributação sobre lucros e dividendos, mesmo ponto, muito bem colocado. Nós, quando calculamos o corporate tax no Brasil, nós já pagamos a maior conta do mundo, 34%. Vai querer botar mais uma tributação sobre lucro e dividendos? Da onde é que nós queremos parar com o ambiente de negócio brasileiro? Por que as empresas vão produzir aqui? Vão produzir em outro lugar e levar para cá. Eu acho que a gente quer mexer nisso, vai ter que mexer no IRPJ. Claro. Né? Aí vai mexer no IRPJ. Quem não quer isso, na verdade, é a própria Receita Federal, porque ela prefere muito mais tributar no IRPJ, onde ela não tem que ficar dependendo de a empresa dar lucro e nem da boa vontade dos sócios distribuírem para poder tributar. Porque no IRPJ, meu amigo, se deu lucro, eu estou tributando do mesmo jeito. E lembrando, né, professor Heleno, que a grande sonegação desse tipo de coisa, distribuição de lucro e dividendos no mundo, é aquele excesso de benefício que as empresas vão dando para os seus sócios, no mais, forma de casa na praia, de helicóptero, no mais, dizendo que é da empresa, mas que no fundo não é coisa nenhuma, né? E sem falar que volta toda aquela prática de controle de omissão de receita, que a Receita Federal vai aos detalhes, chega na casa do executivo para ver se o tapete que ele comprou está na contabilidade da empresa ou não, coisas do gênero. Né? Eu acho meio desonesta essa discussão de falar que o Brasil é o único país que não tributa lucros e dividendos. Quem fala isso não está vendo a fotografia como um todo. Exatamente. Também essa era uma das perguntas que a gente tinha aqui no chat. A questão de dividendos também, né? Só para fazer um complemento, é o seguinte, tem um projeto até muito interessante, ele tem evoluído muito bem no Senado, que é o projeto de lei 2015, né? E teve um relatório do senador Jorge Cajuru, que é muito interessante, vale a pena ser lido, que ele faz toda uma análise em cima dessa necessidade de ajuste. Quando o deputado falou, me lembrei desse aspecto, né? De ajustar, de tributar dividendos, mas ajustando a base de cálculo e a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil, porque senão vai a 40 e tantos por cento, 49%, somar 15% de dividendos mais 34%, quer dizer, quem é que vai investir no Brasil? Realmente não tem sentido. Agora, antes disso, temos que fazer o dever de casa, que vamos rever duas coisas. Uma coisa, vamos lá, uma empresa como é que o sócio da empresa será tributado, né, na sua remuneração, que é o dividendo. E depois, questão de tributação de executivos, né, que são as PJs e tudo mais. Tudo isso é parte de um grande processo. Ou seja, eu não consigo ver você tratar a questão de tributação de dividendos e não tratar de tributação de executivos. Ainda tem esse ponto que é importante que seja dito. E, no conjunto, tributação de dividendos no Brasil é uma questão importante? Mas você vai isso vai resultar no seguinte: você vai tributar um certo grupo, né, e deixar pequenas empresas de fora.
Pronto. Só aí já é uma grande injustiça. Porque muitas vezes dessas pequenas empresas, quando você fala limite de 12 milhões, limite de 8 milhões, sei lá, em cada situação dessas, né, específicas, você já vai criando, imagina, um médico ou um dentista que tem uma receita dentro de um consultório de 5 milhões de reais. Para o universo do médico, do dentista, esse é um profissional muito bem remunerado. Ele não é a média geral dos profissionais dessa área, né? É um profissional muito bem remunerado. E não obstante, só pelo fato dele ser uma pessoa, estar no Simples, ele passa a pagar 12%, né? 13% de imposto como carga tributária total. Isso é justo com relação a todos os demais profissionais que pagam 27,5%. Então, são essas distorções que nós precisamos entender que realmente elas precisariam ser revistas. Agora, eu não consigo ver o Congresso com entusiasmo para pôr a mão nesse vespeiro, né, de tributação de pequenas empresas, executivos, e aí, quando vai tributar só os dividendos, fica uma coisa bastante difícil, inclusive no cenário internacional, porque nós vamos agravar ainda mais a situação da decisão sobre escolher investir ou não no Brasil. Porque se nós vamos tributar hoje, né, atrair investimento já está difícil, imagina se disser para o cara que está investindo aqui que o dividendo, quando for pago, será tributado. Então, temos que pensar muito bem nessa decisão antes de avançar com ela. Excelente. O pessoal está perguntando aqui, né, no chat, mas por que então, no final das contas, ninguém resolve isso tudo, né? Eu estou aqui pensando, se no final do dia a culpa não é nossa mesma, né? Porque a gente está falando tanto do Congresso, mas o Congresso está lá por nossa causa, né? E às vezes a gente vê aí alguns deputados com outras bandeiras ou sem bandeira nenhuma, sendo o primeiro eleito no estado de São Paulo, enfim, não vou falar nomes, mas quantas vezes a gente está preocupado em buscar a qualidade desse deputado, ver se ele tem, né, essa bandeira, essa ideia, isso como projeto. Às vezes a qualidade do nosso voto também não é a melhor, né, enquanto Brasil, aí a gente fica também com o Congresso sujeito aí... É todo dia que a gente acha um Alex Fontaine para votar, né? Temos que achar mais Alexis Fontaines, né, para poder ter um Congresso mais qualificado. Tudo bem, ele precisa representar o povo, eu concordo, mas essas questões complexas são tratadas pelo Congresso, né, elas precisam ser cuidadas lá, e inclusive, você vê tantos empresários que, por vezes, colocam já os seus deputados já ali, querendo algo em troca, né, são os incentivos e tudo mais. Então, no final do dia, acho que é uma educação, esse debate que a gente está tendo aqui, que ele possa provocar essa reflexão em todos, né, para que a gente sinta parte disso. A gente não é só um espectador aqui, escutando falar de reforma tributária, né, aqui o Luiz está colocando, a gente precisa cobrar também, a gente precisa estar ali atrás de quem a gente votou. Eu vejo quantas vezes no meu grupo de amigos, né, eu pergunto em quem você votou, a pessoa fala, não lembrem quem eu votei, meu Deus, como que não lembrem quem votou, né, tem que lembrar, tem que cobrar, tem que acompanhar, tem que estar no LinkedIn, como está o Alexis, tem que estar ali, né, discutindo isso é super importante. É por isso, Nadia, que eu acho que o Brasil tem que caminhar para o parlamentarismo. Eu fui presidencialista até 2020, hoje eu estou absolutamente convencido do meu equívoco, né? E entendo que se nós não atribuirmos responsabilidade ao Congresso e ser ele também responsável pela governabilidade, essas pautas nunca avançarão no Brasil. Então, acho que a governabilidade vem pela responsabilidade, especialmente nessa área financeira, porque hoje em dia, não sei se o deputado vai concordar, mas a minha visão, olhando para o passado, é que os deputados vão se sucedendo nos mandatos e vão assumindo compromissos. Então, ele lá atrás, o benefício das empresas X e Y foram obtidas por ele. Depois da empresa Z e W, foram obtidos por ele. Quando chega na eleição, essas empresas, por respeito ao trabalho que já foi feito, né,
contribuem para a eleição dele, de alguma forma e tal. E ele se sente sempre na necessidade de defender aqueles benefícios que foram coincidentes. Ora, quando o governo tem a responsabilidade, o parlamento tem a responsabilidade de governar, aí eu acho que situações, o orçamento público passa a ser uma lei do Congresso, onde o Congresso se preocupa também com o gasto público. E hoje me parece que ele se preocupa com o orçamento, mas sempre de um modo... sempre que um modo como se o orçamento não fosse do Congresso, mas sim do Poder Executivo. O parlamentarismo tem essa grande vantagem, não é? E, além disso, imporia uma reforma administrativa, uma necessária reforma política, né? Uma reforma onde a necessidade, né, de apuração desses representantes e traria, desculpem eu dizer, para a política, aquele bom político que tem a ambição de ser presidente, como primeiro-ministro, não presidente, como primeiro-ministro, quer dirigir, ou compor o gabinete, que o gabinete vai sempre um grupo de parlamentares, né? Então, o gabinete não vai sozinho, não elege um primeiro-ministro e ele vai sozinho. Geralmente, ele elege um grupo de parlamentares que vão dirigir o país durante aquele período. E está dando errado, fez besteira, fez uma escolha errada, destitui né, o gabinete, chama até novas eleições, se for o caso, né? Mas eu acho que eu saio dessa pandemia, se Deus quiser, vamos sair dela em 2021, mas a minha principal reflexão em 2020 foi de que, de fato, as crises de 2013 até hoje revelam crises do presidencialismo, né? E a reforma tributária é produto disso, porque quem quer a reforma tributária é o governo que tem um compromisso, né, de realizar o gasto com a receita curta. E o Congresso fica sempre naquele comodismo de não avançar nesse tema. Eu acho que uma das grandes agendas que nós poderíamos pensar, deputado, seria refletir, né, sobre a importância de uma mudança da forma de governo, não agora antes da eleição de 2022, mas de 2022 em diante. Concordo. De gênero, número e grau. Eu concordo também, eu torço, inclusive, para que o Congresso, viu, deputado Alexis, tenha mesmo um papel de protagonista, de autonomia, né? A gente precisa desse equilíbrio aí, enfim. Essa é a minha torcida para 2021, né? A gente tem aí dia 2 de fevereiro, né? A votação de presidente da Câmara. Vou até te perguntar ali o que é a tua expectativa, o teu voto e a tua expectativa, né? Porque às vezes o voto talvez não reflita a expectativa. E eu fico aqui pensando, né? A gente está aí desde segunda-feira falando do profissional de techs, da carreira desse profissional de techs, da tecnologia, e agora falando de reforma tributária. E o quanto a gente vai conseguir, a partir dessa live, a partir dessa semana, dessas reflexões, tentar fomentar um pouco mais, né? Uma das coisas que a gente estava conversando é o quanto é importante o profissional de techs se comunicar melhor. Será que se o profissional de techs de uma empresa se comunicar melhor, explicar melhor a questão tributária da melhor forma possível, ele consegue fomentar no empresário esse senso de que a empresa é um papel importante na sociedade, a empresa pode cobrar, a empresa pode ajudar nessa transformação, né? Às vezes a gente tem um papel passivo porque parece que é tão difícil conseguir alguma coisa, mas às vezes a empresa na comunidade, junto à prefeitura, a empresa, como o próprio Alex é uma prova disso, né? Começa com o empresário e de repente vai para a vida política por conta desse inconformismo. Se o profissional de techs com uma boa comunicação, uma boa visão, pode fomentar isso dentro da empresa, né? A gente tenta fazer isso com os filhos, ter uma educação crítica, uma educação construtiva, né? E fica aqui o meu pedido de reflexão para todo mundo que está acompanhando a gente aí essa semana toda, né? Vamos tentar fazer um papel ainda maior, né? Às vezes a gente está muito ali na rotina, mas ver o quanto é importante tributário em termos até de governabilidade, né? A gente, às vezes, fica muito preso no dia a dia e não tem noção do quanto isso é importante. Então, mais um desabafo. Eu estou até emotiva hoje. É o último dia da live, eu já estou com saudade de todo mundo, e é um tema tão relevante aí para a gente, né? Enfim, queria pedir,
Ivon, a gente já está aí, né, no 4h24. Passa rápido, aqui, né? Para cada um colocar aí o seu conselho, né, sua última colocação para a gente começar a finalizar. Se você quiser começar, Ivon, depois a gente passa para o professor, para o deputado, enfim, a ordem que vocês quiserem. Não, perfeito. Primeiro, agradecer aqui o professor Heleno pela parceria aí, já de longa data, parceiro aqui, sempre ajudando bastante nesse tema que é super importante para o país. O deputado aqui, Alexis, que prontamente se colocou à disposição para participar dessa conversa. Obrigado e parabéns pelo seu papel da defesa aí da reforma tributária. É corajosa, não são muitos assim que colocam a cara para defender uma proposta que, ao meu ver, é uma boa proposta, seria um bom começo para o Brasil. Eu acho que o único defeito dela é talvez o momento político que a gente vive. É uma reforma que precisa de muito apoio político, precisaria de muito apoio da população para ter um tempo mais rápido aí de aprovação. Ela é um começo, acho que até como o professor Heleno falou, e o deputado também concordou, há outras reformas tributárias necessárias sobre renda, salários, patrimônio, enfim, que precisam ser olhadas. Vendo a pesquisa desse ano, e aí uma opinião pessoal, tá, Ana Lídia? Eu não acredito que a gente tenha grandes evoluções na reforma, infelizmente. Falo isso com tristeza, tá? Não falo isso com alegria, falo isso com muita tristeza. Vejo alguns movimentos, que até vi uma postagem recente aqui do deputado federal Alexis, dos puxadinhos estaduais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, vários estados aí fazendo puxadinhos, o que complica muito uma ampliação da reforma, a inclusão do ICMS, por exemplo. A gente viu recentemente, no final do ano passado, a Lei Complementar 175, mudando a tributação do serviço financeiro do ISS. Então, enfim, a gente tem uma confusão tributária aí, município, estados, que é um emaranhado muito grande, que sem uma reforma administrativa, sem um corte na carne mesmo, não vai ter apoio populacional, no meu ver, e concordo com a visão que a gente precisaria repensar a forma de governo do Brasil. O parlamentarismo parece ser uma boa saída, e se mostrou nesse governo Bolsonaro, né? O Rodrigo Maia tomou um papel de protagonismo até na condução de assuntos relevantes que, a princípio, seriam de responsabilidade do Poder Executivo. Então, com certeza, é um debate que a gente precisa começar, acho que não agora, como o professor disse, a mais longo prazo, mas a gente precisa refletir. Então, acredito que em 2021 a gente não vai ter grandes melhoras, talvez algumas melhoras pontuais ali, diminuir de 1.500 horas para 1.400, que não vai resolver o problema. Acredito que uma reforma mais profunda talvez venha num próximo governo com mais apoio popular. Essa é a minha expectativa, pelo menos. Ok. Obrigada, Ivon. Deputado, por favor. Eu sou um incorrigível otimista. Dizia Roberto Campos que todo otimista é mal informado. Mas eu tenho que acreditar, sabe? Porque é com pessoas que acreditam que a gente faz as reformas, faz as mudanças. Eu entendo a dificuldade. Uma das questões que a gente percebe também muito é a resistência muito de quem opera o sistema, Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Eles pensam muito na arrecadação. Para mim, falta uma visão mais sistêmica do que é um sistema tributário. O ganho que você tem na arrecadação quando você simplifica, quando você acaba com todos esses ambientes difíceis, pantanosos de insegurança jurídica. De novo, eu tenho a visão de quem montou empresa, quem opera esse sistema todo, e eu vou lutar. A questão toda é que vocês falam de qualidade de deputado e tudo mais, é verdade mesmo, porque eu, como empresário, teria que estar focado na minha empresa tal, e tá lá, mas assim, chegou um certo momento que eu falei assim, ou a gente vai lá ajudar, ou eles nunca vão entender o que está acontecendo. Tem tido voz, isso é bom, por um lado, falta, por outro lado, pessoas que entendam minimamente o sistema tributário. Eu, de fato, também não entendia tudo não, tá, gente? É que eu fui insistentemente querendo aprender e descobrindo, e eu tenho a grata felicidade de conhecer cada vez mais as grandes cabeças do sistema tributário brasileiro. Hoje,
foi uma honra participar com o professor Heleno, mas Eurico de Santi, a Vanessa Canado, né, o Isaías Coelho, uma série de pessoas com quem eu tenho um carinho muito grande hoje, que vão me ensinando ainda, que a gente vai aprendendo coisas, além das pessoas que mandam livros para a gente. Acho que é até engraçado, né? Falo, não é sexy, mas meu livro de cabeceira é coisa de tributário. Eu devo ser doente mesmo, né? Porque... Mas é tão interessante essa coisa do ICMS, das distorções e tudo mais, e para mim é prazeroso poder ter a visão sistêmica, entender aonde que o problema está e como que ele tem reflexos na economia, como é que ele tem reflexos, e poder ajudar a corrigir. Então, é a minha missão aqui, né, como deputado, de trabalhar no ambiente de negócio que envolve não só a questão tributária, ela é muito importante, e hoje um dos nossos principais focos é a questão da competitividade brasileira, o custo Brasil, porque as empresas brasileiras, em parte, elas se protegem muito com barreiras comerciais, com antidumping e tudo mais, e elas mandam a conta para o consumidor brasileiro, a verdade é essa, e elas acabam não sendo competitivas mundialmente. E não há menor motivo para elas não poderem ser competitivas, porque o Brasil tem absolutamente tudo de vantagem competitiva, não vejo porquê. A única grande desvantagem competitiva é essa burocracia, esses sistemas. Então vamos trabalhar para poder eliminar ela, porque ela não é uma desvantagem de natureza natural, ou de reservas, ou de, sei lá, de tsunami, de furacão, o que seja. Então, não tem motivo porque a gente não acreditar que é possível, né? E vamos trabalhar. Espero que a gente una os grupos e possa fazer com que a gente consiga melhorar o Brasil, porque a gente já gosta muito do nosso país, né, gente? E não dá para ficar vendo esse país multiplicando essa miséria que a gente vê, essa desigualdade. Até a gente nem falou aqui sobre a regressividade do atual sistema tributário, o que ele acumula ainda mais riqueza, que é uma questão social, mas que é pura realidade, né? Temos que trabalhar com isso também. Muito bem. Não muda na Lídia. Professor, contigo. Eu também concordo. Acho que essas dificuldades, elas são estímulos para que nós possamos avançar, né? Mas pensem bem, o Brasil tem um patrimônio que a maioria dos ordenamentos não possui. Eu diria, somos talvez únicos nisso, né? Que é uma Constituição tributária. A nossa Constituição, ela foi agregando desde a primeira Constituição republicana, vamos considerar aqui o Brasil República, né? Desde 1891, ela foi acumulando no seu texto matéria tributária. Então, como somos uma federação, quer dizer, a partir do momento em que fomos declarados uma república, também se reconheceu no mesmo decreto, né, que o Brasil era uma federação. Então, é um federalismo por decreto. Foi decretado que éramos um federalismo. Isso tem repercussões, claro. Nossos estados, né, quando nascem, eram províncias antes e capitanias, né, em fase pretérita. Então, se olharmos para o nosso federalismo de 100 anos, 100 e poucos anos, de fato é um federalismo que foi crescendo dentro desse ambiente muito ordenado pela Constituição em termos de distribuição do que nós chamamos de discriminação de rendas, né? Então, a Constituição vai dizendo os impostos que cabem a cada um dos entes, etc. Então, nós, por não termos uma tributação unitária, mas uma tributação distribuída, federativa, ao mesmo tempo, a partir de 46, passamos a ter esse sistema tributário compartilhado. Então, os impostos da União são compartilhados com estados e municípios, os impostos dos estados compartilhados com municípios. Aí chegamos na Constituição de 88, onde esse sistema tributário avançou, alargou-se realmente de forma bastante ampla, para o quê? Para gerar segurança jurídica. Por quê? Porque até aquele momento, durante o regime militar, o uso do decreto, chamado decreto-lei,
foi muito exagerado. Então, o decreto-lei era pior que a medida provisória. Então, aquilo alterava o sistema quando queria. O presidente baixava decreto-lei a todo instante. Então, chegamos à Constituição de 88 com a necessidade de ampliar a segurança jurídica. E isso é hoje, inusitadamente, o maior dificultador, né, o maior empecilho para desmontar, vamos dizer assim, ou arrumar a casa, ou organizar essa reforma tributária pelas dificuldades de mudar a Constituição. Né? Você precisa de um quórum qualificado, quando você movimenta competências, você mexe nos processos que já foram julgados no Supremo Tribunal Federal, abre espaço para novas discussões de inconstitucionalidade no sistema. Então, essa é a situação, é a trama muito difícil que nós temos entre segurança jurídica de um lado e eficiência da economia de outro, que não poderia ser. Nós deveríamos ter segurança jurídica para gerar eficiência, né? E não o contrário. Então, nesse caso, que eu acho que o momento é desafiador. Temos que começar 2021 confiantes. Eu também concordo com o deputado Alex Fontaine, que eu tive enorme alegria aqui de compartilhar esse painel, que devemos ter confiança, né, e otimismo, porque, de fato, acredito sim que é possível mexer e alterar esse sistema. Agora, como eu conheço também as dificuldades que ele possui, como essa da questão constitucional, eu acho, porque a questão constitucional, deputado, vem acompanhada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vem acompanhada da avalanche de discussões de constitucionalidade logo no primeiro dia seguinte à entrada em vigor dessa PEC. Não é como uma PEC de despesa, que é o caso da PEC da reforma da Previdência. Ali é uma reforma que diz como o Estado gasta, né? Então, ela não está tirando dinheiro propriamente do empresário. Aqui é diferente, aqui todo mundo tem seu interesse atingido. Então, é lógico que o impacto é muito grande. Por isso, eu queria só finalizar dizendo que os profissionais de taxas das empresas são extremamente importantes nesse momento, porque são eles que relatam para os empresários, que relatam para os seus executivos, né, como estes devem acompanhar esse processo de reforma e quais são as dificuldades e quais são as possibilidades, né, que eles devem apoiar. Então, eu acho que os profissionais de tax devem assumir uma grande responsabilidade nesse momento de prestar informações, de esclarecer os executivos das empresas, os sócios, né, os dirigentes de cada empresa, para que eles tenham uma boa compreensão do funcionamento dos projetos, do que muda com esses projetos, e aí sim, essas empresas possam se envolver com o projeto, com o processo político também da reforma tributária. Eu acho que hoje nós temos muitas pessoas falando de reforma tributária, mas pouca gente envolvida realmente com o processo. Muito obrigado aí pela oportunidade, Ivon, Ana Lídia, parabéns pela condução belíssima, né? Não poderia ser diferente, né? Então, fico feliz aí de poder estar junto com vocês. Muito obrigada. Eu já estava triste ontem, porque estava terminando, eu já estava quase chorando no final da live ontem, agora eu estou em prantos internos aqui, daqui a pouco está saindo lágrimas, né? Muito feliz. Tem duas palavras aqui, né? O professor Heleno e o deputado Alex, talvez até sem querer, né, conseguiram fechar a live envolvendo todos os assuntos que a gente tem falado, né? O deputado falou visão sistêmica, quanto a gente falou disso aqui, de uma visão maior, uma visão realmente, né, do todo, que a gente tem discutido aqui com o profissional de tax, e o professor Heleno colocou aqui uma outra chave importantíssima, né, que é essa responsabilidade em comunicar, né? Então, se a gente puder fechar essa semana, que a gente falou de carreira, de tecnologia, de reforma tributária, e deixar essa sementinha em todo mundo, né, da gente fomentar essa nossa visão sistêmica como uma pessoa estratégica dentro da empresa, um comunicador, e o nosso papel não só mais dentro da empresa, mas a gente sai da live de hoje com o nosso papel dentro da sociedade, né? Muito honrada de ter participado desse tempinho com vocês. Vou pedir só para o pessoal do chat, quem não se inscreveu, se inscreva naquele primeiro link para receber a pesquisa. Por favor, essa live vai ficar gravada aqui no YouTube, né? E a gente compartilha depois no LinkedIn. Seria muito bacana se vocês pudessem compartilhar no LinkedIn de vocês, para que a gente possa levar essa mensagem aí tão bacana
nessas informações do deputado, do Ivon e do Heleno para muita gente. Tá? Eu, de coração partido, me despeço de todos, torcendo para que logo, logo a gente tenha outros eventos de TechStrand com essas duas empresas, Arquivei e Dutex, que eu amo. Um abraço. Primeiro de muitos aí, Ana, com certeza. E enquanto isso, enquanto a gente tem esse sistema tributário caótico, procurem Arquivei a Dutex, a gente consegue otimizar bastante aí os processos de vocês. E estamos engajados aí, deputado federal, professor Heleno, se vocês quiserem conhecer um pouco mais e conhecer nossa iniciativa aí, nosso sistema piloto tributário, será um prazer apresentar para vocês e para o nosso público aqui em geral. A gente está engajado e quer mudar, sim. A gente está lutando para isso na Lídia, Arquivei e Dutex, estão engajadas. Obrigado a todos, esse é o primeiro, vão ter outros eventos e vai ser uma referência, já é uma referência no mercado. Queria deixar aqui a última frase da Dutex, que é menos braço e mais cérebro. E acho que isso que a gente precisa em tudo. A gente precisa pensar mais e ter pensamentos positivos e promover a mudança, e cobrar a mudança. Isso é importante. Tá bom. Obrigado, abraço pessoal. A todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Até logo.